se uma voz dissesse para você deixar tudo para trás? Sua casa, sua família, sua história, e caminhar rumo a um lugar que você não conhece, sem mapa, sem direção aparente, apenas confiando em uma promessa invisível. Você obedeceria? Essa é a pergunta que abre uma das mais impactantes histórias da humanidade. A história de um homem que atendeu a esse chamado. Um homem que saiu do conforto de sua terra natal para caminhar pela fé. Um homem que se tornaria o pai de uma promessa que ecoa até os dias de hoje. Abraão não foi um herói comum. Ele não tinha riquezas incontáveis nem poderes sobrenaturais. Mas tinha algo raro, a capacidade de confiar, mesmo quando nada fazia sentido. Essa é a história de como a fé de um homem moldou o destino de povos inteiros. De como uma decisão feita no coração do deserto redefiniu o significado de obedecer a Deus. Neste vídeo, você vai descobrir a jornada completa de Abraão, desde o momento em que Deus o chamou até o dia em que a promessa começou a se cumprir. Mas mais do que isso, você vai se ver refletido nessa jornada, porque a verdadeira fé não está nas palavras, mas nos passos que damos quando tudo parece incerto. Fique até o fim. Essa história pode mudar a forma como você enxerga a fé, a obediência e o seu próprio caminho. Em meio a uma terra próspera e cheia de deuses, vivia Abrão. Ele era um homem comum da cidade de Ur dos Caldeus, uma das regiões mais desenvolvidas da Mesopotâmia. Seu cotidiano era marcado por tradições familiares, crenças locais e uma vida estável. Mas foi nesse contexto que algo extraordinário aconteceu. Uma voz diferente ecoou. Uma voz que não vinha dos deuses conhecidos, mas do Deus verdadeiro. E essa voz dizia: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa não foi apenas uma proposta, foi um corte radical. Significava abandonar sua cultura, romper com seguranças emocionais e atravessar o desconhecido. Abrão tinha 75 anos quando ouviu esse chamado. Não era um jovem aventureiro em busca de novidades. Era um homem maduro, com vida estruturada e família formada. Mas mesmo assim, ele obedeceu. Pegou sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, seus servos e tudo o que possuía e partiu. Sem destino definido, sem garantia, apenas com uma promessa. A promessa era grandiosa. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era o início de algo maior do que ele podia imaginar. Abrão partiu sem ver, mas confiando. E essa é a essência da fé. Hoje, talvez você não esteja ouvindo uma voz audível, mas sente que algo dentro de você está pedindo por movimento, por entrega, por uma direção que não é totalmente clara. A história de Abrão nos mostra que a fé não é certezas. É passos dados na direção de uma promessa. E assim começa a jornada. Não com mapas ou rotas, mas com uma disposição radical de obedecer. A jornada de Abraão não foi feita de vitórias imediatas. Pelo contrário, ela foi marcada por longos períodos de silêncio, por decisões difíceis e por uma espera que colocaria à prova qualquer convicção humana. A fé que começou com um passo se transformou em anos de caminhada sem respostas claras. E é exatamente aí que mora a beleza dessa história. Logo após sair de Harã, Abraão enfrentou fome. A terra prometida parecia hostil. Ele precisou descer ao Egito para sobreviver e ali se viu obrigado a mentir sobre Sara, dizendo que ela era sua irmã, com medo de ser morto. Um homem de fé, sim, mas também humano, com medos, falhas e decisões questionáveis. Isso mostra que a fé verdadeira não é perfeita. Ela é perseverante. Com o tempo, surgiram conflitos com seu sobrinho Ló. Eles tinham muitos bens, muitos servos, e a terra já não comportava os dois juntos. Abraão, com humildade e confiança, deixou Ló escolher para onde ir. Ló escolheu a melhor terra, a mais fértil, e Abraão ficou com o restante. Mas foi ali, exatamente ali, que Deus reafirmou sua promessa. Olha para o norte, o sul, o leste e o oeste. Toda essa terra eu te darei. Mas a promessa mais difícil ainda estava por vir, a de um filho. Sara era estéril. Os anos passaram.
As esperanças diminuíam. Abraão chegou a rir quando ouviu de Deus que teria um filho em sua velhice. Sara também riu. E mesmo assim, Deus não retirou sua promessa. Ele não depende da lógica humana para cumprir seus planos. A espera não foi passiva. Abraão tentou ajudar o plano divino, gerando Ismael com Agar, serva de Sara. Mas Deus deixou claro: o filho da promessa viria de Sara. Não seria fruto de improviso, mas de milagre. E o milagre, mesmo que tardio aos olhos humanos, sempre chega no tempo certo. Neste trecho da jornada, vemos que a fé não elimina o deserto, mas sustenta durante o deserto. Abraão continuou caminhando, mesmo sem ver. Continuou crendo, mesmo sem entender. E cada passo o levava mais perto do cumprimento daquilo que parecia impossível. O momento mais intenso da jornada de Abraão não foi sua partida de Ur, nem sua espera por um filho. Foi quando Deus, após cumprir sua promessa e dar-lhe Isaque, pediu aquilo que ele mais amava. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. A ordem parecia contradizer tudo. Como sacrificar a promessa recebida? Como entregar o milagre com as próprias mãos? Abraão não questionou. Na manhã seguinte, levantou cedo, preparou a lenha, selou o jumento e partiu com Isaque em direção ao Monte Moriá. 3 dias de viagem em silêncio. 3 dias em que cada passo pesava. A fé, mais uma vez, não eliminava a dor. Ela apenas guiava o caminho. Ao avistar o monte, disse aos servos: ficai aqui, eu e o rapaz iremos, adoraremos e voltaremos. Mesmo diante da ordem, ele falava com fé. No caminho, Isaque, jovem e curioso, pergunta: Pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde com uma das declarações mais poderosas da fé: Deus proverá para si o cordeiro. Ao chegar ao topo, Abraão constrói o altar, organiza a lenha e amarra seu filho. Com o coração partido, ergue o cutelo, e no instante exato, a voz de Deus ecoa dos céus: Não estendas a mão sobre o menino, agora sei que temes a Deus. E atrás dele, um carneiro preso pelos chifres surge no arbusto. A provisão estava lá. Deus não queria o sacrifício de Isaque, queria o coração de Abraão. Essa é a cena que define o ápice da fé: confiar até o último segundo, entregar tudo sem reservas, crer mesmo quando tudo dentro de nós grita o contrário. Abraão passou pela prova suprema, e sua resposta foi total entrega. Aquele monte se tornou um marco. Ali, Abraão chamou o lugar de "O Senhor proverá". E de fato, esse nome ecoa até hoje. Porque quem caminha com Deus aprende que a provisão não vem antes da entrega. Ela vem na hora certa, no momento exato em que a fé se prova maior que o medo. Depois de tudo veio o cumprimento. Isaque cresceu e Abraão viu a promessa tomar forma diante de seus olhos. Mas o mais surpreendente é que ele não viu tudo. Ele viu o início, a semente, o primeiro fruto daquilo que Deus havia dito. E mesmo assim ele descansou, porque Abraão não viveu para ver multidões, nem para contar estrelas com precisão. Ele viveu para provar que fé verdadeira não depende de ver, mas de confiar. Abraão morreu com a certeza de que a promessa era real. E o tempo mostrou que ele estava certo. De Isaque veio Jacó. De Jacó, 12 tribos. Dessas tribos, um povo. Desse povo, profetas. E no tempo determinado veio Jesus, o descendente prometido, aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Hoje, bilhões reconhecem Abraão como pai espiritual. Judeus, cristãos e muçulmanos o citam como origem. Ele não fundou um império, não ergueu monumentos, não escreveu livros, mas sua fé atravessou gerações. Sua obediência silenciosa se tornou a raiz de 3 grandes religiões. Seu legado não foi de conquistas visíveis, mas de uma confiança invisível, imbatível. O que podemos aprender com isso? Que quando obedecemos, mesmo sem entender, estamos plantando sementes que crescerão muito além da nossa vida. Que a fé não constrói apenas o agora, ela constrói o eterno. Abraão confiou, e por isso até hoje sua história é contada. A história de Abraão não é apenas um relato antigo, ela é um espelho, porque de alguma forma, todos nós seremos chamados a dar passos sem mapa, a confiar quando o futuro parecer invisível,
a entregar o que mais amamos, acreditando que Deus proverá. Abraão foi um homem comum, mas sua fé o tornou eterno. Talvez hoje o seu Ur dos Caldeus seja o conforto que te prende. Talvez o seu Isaque seja algo que você teme perder. Talvez o seu Monte Moriá seja uma decisão difícil que exige coragem e entrega total. A história de Abraão nos desafia a sair da zona de conforto, a caminhar mesmo sem saber e a obedecer mesmo quando não faz sentido. A verdadeira fé não se manifesta apenas nos momentos de celebração, mas principalmente nos momentos de silêncio, de dúvida, de entrega. Fé é permanecer firme quando a promessa ainda não chegou. Fé é confiar que o Deus que chama é o mesmo que cumpre. Então, a pergunta que fica é: e se fosse com você? Você obedeceria? Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e deixe nos comentários o que Deus já te pediu que exigiu fé, porque sua história de fé também pode inspirar outras pessoas. A jornada de Abraão termina, mas a sua pode estar apenas começando.